E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe mais uma vez aqui nos estúdios o senador Carlos Viana do PSD. Senador, bom dia, bem-vindo mais uma vez, prazer tê-lo com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, bom dia a você, a Thalita também. Bom dia. Agradeço mais uma vez o convite. Senador, pra gente começar, ontem o presidente Jair Bolsonaro esteve em Minas Gerais, sobrevoou as áreas atingidas pela chuva, principalmente em BH e região metropolitana, e anunciou para o Sudeste um pacote aí de praticamente R$1 bilhão. Sim. Mais de 890 milhões, com aqueles outros 90 que o ministro Gustavo Canuto já havia anunciado quando esteve em Belo Horizonte no início da semana. E nós percebemos por parte dos prefeitos que lá estavam uma cobrança por desburocratização na liberação desses recursos. O porta-voz até foi o prefeito Vitório Medioli, mas foi algo que a gente percebeu por parte dos outros prefeitos que lá estavam também. Do ponto de vista do senhor, enquanto senador, agente político, alguém que tem influência política lá em Brasília, é possível fazer algo para que essa verba seja liberada com mais celeridade a partir do momento em que os municípios apresentarem os projetos que foi o pedido feito pelo presidente? Bem, em primeiro lugar, a vinda do presidente com 8 ministros mostrou claramente a preocupação e a importância que ele está dando a Minas Gerais num momento difícil como o nosso, e não era para menos, não é? O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também lá, até subiu o tom um pouquinho. Calil, nunca vi o Calil tão irritado como esses últimos dias, claro, está sendo muito cobrado, porque essa história de sobrevoar, isso aí já não resolve mais nada. O que as pessoas querem é a solução, eles querem o dinheiro na conta da prefeitura. Mas é bom explicar ao nosso ouvinte como que funcionam as coisas. Não é você depositar o dinheiro na conta da prefeitura, depois o prefeito prestar conta. Isso já aconteceu no passado. O dinheiro some, a obra não é feita e depois a gente perde toda aquela verba de emergência. As prefeituras que apresentarem os projetos, que de fato estiverem em situação de emergência, como Belo Horizonte, boa parte de Betim, Contagem tem, Raposos, Rio Acima, cidades que estão em situação difícil, são 101. O dinheiro será liberado com muita rapidez, é o que está prometido e comprometido com o governo federal. Esse dinheiro está disponível para a conta. 890 milhões em medida provisória que vem para os estragos, 90 milhões que já estavam empenhados para custeio, quer dizer, as prefeituras poderem pagar as despesas de defesa civil, a questão dos desalojados, e 11 milhões para investimento em prevenções. Esse quase R$1 bilhão está disponível, mas infelizmente ainda existem situações, Thalita e Rodrigo, em que o prefeito decreta a situação de emergência, mas não comprova. Esse é que é o grande problema. As cidades como Belo Horizonte, que precisam hoje pelo menos 400 milhões, se veem muitas vezes prejudicadas por um processo que é necessário, que é o do respeito ao dinheiro público. Então não adianta a gente querer pensar o seguinte, eu sou muito cobrado nisso, poxa, mas tem que liberar esse dinheiro com muita rapidez. Não é assim. Libera esse dinheiro agora, quando é daí a pouquinho a gente está tendo dor de cabeça com o Ministério Público e os prefeitos acabam sendo responsabilizados. Mas o dinheiro está liberado e assim que o projeto for colocado. Além desse R$1 bilhão, é bom a gente deixar aqui com muita clareza. Ontem o governo do estado deu um balanço muito preocupante. Nós temos 6 mil famílias em Minas Gerais que foram retiradas de casa, que não poderão voltar para o lugar de onde elas vieram. Essas 6 mil famílias não poderão reconstruir nas margens de rios e áreas de risco. Essas 6 mil famílias precisam de um plano de emergência na questão habitacional. Esse dinheiro também está sendo colocado à disposição da Caixa. Os prefeitos podem apresentar os terrenos como doação e está sendo estudado um programa, eu tenho acompanhado isso com o ministro Gustavo Canuto, além do chamado Minha Casa Minha Vida, um projeto em que as pessoas realmente de 1 a 2 salários mínimos de ganho tenham acesso a uma habitação mais rápida. Esse plano está sendo antecipado para o atendimento a essas famílias em Minas Gerais. Senador, o senhor fala de que em relação a esse valor, né? Esse valor disponibilizado pelo governo, que não é bem assim, que não é rápido, explica a situação, como que precisa ser feito. Mas o que pode ser feito de imediato, então, para essas famílias? Porque quando a gente fala que essas famílias não podem voltar, é claro que a gente também já está pensando na próxima temporada de chuva, porque se elas voltarem em outubro, novembro, janeiro de 2021, tudo vai voltar a acontecer. Mas
Como deixar essas famílias em abrigos? O que vai ser feito com essas famílias? O que as prefeituras, o Estado pode fazer de imediato? É uma boa pergunta e vai depender da gestão do prefeito. A prefeitura que for mais ágil, a prefeitura que estiver em condições de apresentar os projetos com mais rapidez, essas prefeituras serão atendidas também com menos tempo na liberação dos recursos. Porque o grande problema nosso na obra pública, e nesse primeiro ano como senador eu tenho observado, é que nós não projetamos. Muitas vezes o prefeito chega e fala assim, eu preciso construir lá na minha cidade 1000 casas. Tá bom, o senhor já tem o projeto pronto? Não, ainda não tem. Falei, então como é que o senhor vai construir 1000 casas? Tem que primeiro contratar uma empresa, fazer o projeto e ter isso tudo especificado. Agora As tem famílias... prefeitura que não tem dinheiro para isso também, né, senador, no atual cenário. Mas se a prefeitura não tiver dentro do próprio trabalho dela a possibilidade de planejar, ela tem que buscar uma saída. Ela precisa buscar uma ONG, ela precisa buscar o SEBRAE, ela precisa buscar ajuda no próprio governo do estado, que tem disponibilizado a questão da defesa civil. O que não pode é simplesmente a gente achar que o dinheiro público virá como um paraquedas. Não é assim. O gestor precisa ter responsabilidade nessa questão de pedir os recursos federais. As famílias que já estão desalojadas e desabrigadas, esses 90 milhões que já estavam disponíveis, Thalita, eles vêm exatamente para isso, para o pagamento das despesas emergenciais, cesta básica, a questão dos abrigos, o atendimento a crianças, a questão da saúde, que é uma preocupação grande com relação à leptospirose, por exemplo, que é preciso que seja cuidado. Tudo isso que vem, gente, que está acontecendo conosco, já é uma herança de falta de planejamento. Porque enchente, você tem que conviver com ela, todo ano ela virá. E para nossa sorte, que o dia que as enchentes não vierem, nós vamos estar com um problema grave de abastecimento de água. Quem não está lembrado há 4, 5 anos a questão do racionamento que nós quase tivemos que fazer em Belo Horizonte? Por quê? Não tínhamos chuva. Aí, de repente, a chuva vem, ela vem com muita força e intensidade, que é uma coisa boa, e pega todo mundo despreparado. Cidades que construíram as margens de forma incorreta, prefeitos populistas que não retiram essas famílias no tempo certo, fazem questão de ficar levando cesta básica para dizer que é o prefeito bonzinho. Isso tudo gera um problema grave quando a chuva é muito maior do que a gente espera. Mas é um problema que a gente tem que começar a pensar em como solucionar da agora para frente. Nós temos no Brasil e na região metropolitana de BH não é diferente, um modelo de urbanização que está definitivamente defasado, ultrapassado, que foi errado. Desconsideramos cursos d'água, encaixotamos rios, enfim, ignoramos completamente a força da natureza e, sobretudo nos últimos dias, é uma situação que nós temos discutido muito aqui, senador. E a gente sabe que para mudar essa realidade é preciso que haja obras estruturantes, que são obras que são difíceis, caras, muitas vezes demoradas. E que é preciso também sair do comodismo de falar que é caro, não temos condição de fazer. É preciso buscar alguma alternativa. O que nós podemos fazer para articular essa realização de algumas dessas obras, pelo menos, entendendo que muito possivelmente o dinheiro que a prefeitura tem, que o estado tem, não vai ser suficiente, que nós necessariamente vamos ter que passar por Brasília. E para sair, repito, desse comodismo, porque hoje ficou muito fácil, a gente ouve o gestor municipal falando, não tem dinheiro, mas vamos pensar alguma alternativa para resolver. Sim. E o que pode ser feito lá em Brasília? Bem, existem financiamentos para as prefeituras, mas a questão é as chamadas notas. A prefeitura muitas vezes tem um endividamento tão grande que ela não pode assumir novos compromissos. A obra, então, tem que buscar a chamado fundo perdido. Fundo perdido hoje no Brasil não existe mais. Com a crise que nós estamos vivendo, com a questão do controle do orçamento, todo o dinheiro está sendo muito bem controlado e eu sou testemunha disso. Eu fui membro da comissão do orçamento ano passado e digo para vocês, é algo que nos preocupa. O Brasil tem 1,5 trilhão de orçamento, a grosso modo, que é a arrecadação prevista mais a inflação, mas o Brasil tem disponível para gastar 80 bilhões. O resto todo do dinheiro é despesa fixa da União. O país está engessado por conta de recessão, por conta de aumento de gastos absurdos. Agora, nós estamos numa discussão lá, por exemplo, a questão da reforma administrativa, que nós queremos fazer para tornar um Estado mais enxuto. Qual é o tamanho do Estado brasileiro que nós queremos? A gente não consegue mudar. Você tem aí milhares de filhas de servidores públicos solteiras que recebem pensões de até R$35 mil por mês, Rodrigo.
Poxa, isso é justo com o contribuinte, rapaz, conosco? Mas a pessoa, ela não casou, o pai, a mãe eram servidora pública, ela herdou o direito. As filhas dos generais, que acabou lá em 2014, mas ainda continuam recebendo. Pô, isso é certo, Thalita. A pessoa não casa e continua recebendo a pensão de um pai que já morreu há 20, 30 anos. Essas mudanças para economizar, a gente tem um engessamento. Se a gente for lá na lei e mudar, a partir de agora não tem, vai lá no Supremo Tribunal Federal e o Supremo manda pagar. Famoso direito adquirido. Então o país, de 1,5 trilhão, o país só tem 80 bilhões para poder gastar. Nós precisamos de 10 para fazer a 381, assim as pessoas têm uma ideia. Então não há dinheiro para fundo perdido. Mas as prefeituras precisam começar a colocar em prioridade. Um dos pontos que, inclusive, o ministro Paulo Guedes tem colocado é acabar com os fundos e a obrigatoriedade nos recursos, que gera muita polêmica. Por exemplo, nós temos que gastar 12% na saúde, nós temos que gastar tantos por cento na educação. Existem cidades que falta dinheiro, mas existem cidades que sobra. Então, o desobrigar o uso pode fazer com que o caixa das prefeituras ganhe um pouco mais de alívio para obras. Vamos falar de Belo Horizonte. Qual é a única maneira de nós resolvermos o problema ali da Tereza Cristina? O Arrudas nasce lá na Serra do Rola Moça, o terreno é íngreme, ele vem em velocidade, em corredeira. Nós asfaltamos tudo do Betânia, asfaltamos ali o Salgado Filho, asfaltamos o Barreiro. Essa água vai para o rio, então ela vai só ganhando força. Quando ela chega ali embaixo na Via Expressa, na direção do centro, nós temos ali um ângulo de 90 graus. Ela bate num paredão de concreto e volta. Que se repete porque na contorno com andradas. Todo o tempo. Então o que vai acontecer? Essa inundação, ela vai continuar acontecendo até o dia que a água tenha lugar para ir. Tem que ser feita uma grande bacia ali. Ali a cidade tem que parar, retirar aquelas famílias que estão ali nas margens da Via Expressa, quando a gente está indo para o centro, já chegando na altura do Prado, fazer uma bacia funda, uma mini Pampulha. Vamos explicar mais simplesmente. Porque ali o rio tem saída. Nunca mais a Tereza Cristina vai encher. Agora, é uma obra barata? Não é. É uma obra muito cara, uma obra bilionária que a cidade tem que fazer como uma decisão de futuro. Porque se você pensar bem, nós gastamos bilhões para tapar o Arrudas. Desde a época do PSDB governando Minas Gerais, vem se tampando o Arrudas. Tapou ali na região da Andradas, depois vieram outros governos, tampou ali na região do Oiapoque. Nós gastamos dinheiro com o Rio, por que nós não gastamos então para resolver o problema lá no passado? São decisões que quem está na vida pública tem que tomar. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, senador? Combinado. Chuvas em Minas. Previsíveis. Anúncio de R$1 bilhão feito pelo presidente Jair Bolsonaro. E já era a hora, né? Relação com o prefeito Alexandre Calil. Excelente. Eleições 2020. Como é que fica Carlos Viana? Só apoiando a reeleição do prefeito da capital. PSD vai crescer muito em Minas, é o nosso trabalho. Governador Romeu Zema. Tomando decisões. E o governo do presidente Jair Bolsonaro? Sobrevivendo bem e com bons resultados na área da economia. Senador pelo PSD, Carlos Viana, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua visita. Prazer tê-lo com a gente. Obrigado a vocês. Um ótimo final de semana, pessoal.